Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Eu vou ler aqui para vocês um pedido da casa, pedido de doação. Usados para o bazar, né? Roupas usadas, qualquer coisa usada, como vocês quiserem fazer, a gente tem um bazar de usados aqui. Água também, que tem muita gente que às vezes vem pela primeira vez, não traz água, então precisa, né, da gente fornecer água, então a gente pede água também. Alimentos para montar cestas básicas e também para o almoço que faz aqui mensal lá para a clínica. Brinquedo do Dia das Crianças, que está chegando aí, né? Porque os dias vem o Dia da Criança. Cobertor, banca, né? Para as pessoas em situação de rua. E assim, a casa precisa de ajuda constante. A gente está sempre precisando de alguma coisa. Quem puder ajudar, a gente agradece, tá? Eu vou fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Que buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? João, capítulo 1, versículo 38. A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornada, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem no plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquece-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associadas aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Deus Pai de misericórdia, nós estamos aqui nesse momento pedindo seu amparo, pedindo a sua proteção, pedindo que o Senhor derrame bênção de amor, de paz sobre todos nós, que ilumine os nossos corações, que ilumine os nossos pensamentos, pedindo a Jesus que esteja conosco no nosso dia a dia, nos auxiliando nas nossas dificuldades, nas nossas imperfeições. Que os seus ensinamentos, Senhor, possam ser seguidos por nós que ainda temos tanta dificuldade hoje, tantos anos de tantos clientes, o Senhor ainda temos a dificuldade de seguir os seus ensinamentos maravilhosos que o Senhor nos deixou.
Seja conosco nessa noite, dilatando o nosso entendimento, intuindo o nosso palestrante, para que a sua mensagem possa chegar até nós e com o auxílio dos mentores espirituais, do mentor espiritual da nossa casa, do mentor espiritual do nosso trabalho, e com o amparo de Jesus, nós estamos pedindo permissão para darmos início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Hoje a gente vai receber o Donizete e ele pediu para avisar que ele está aqui de improviso, porque ouviu que seria um palestrante, teve um problema de família e não pôde vir. Aí a gente convidou o Donizete e ele aceitou. Então seja bem-vindo, Donizete. Boa noite, meus irmãos. Novamente estamos aqui de improviso, né? A Sandra falou, não tem outro não. Não tem. Sim, foi assim porque Deus nos convidou. Então temos que dar mãos à obra e trabalhar. Né? Então não teve tempo de estudar, eu vou falar do jeito que eu sei, né? Então, a gente não fez um programa, não tem uma palestra, eu não sou nem palestrante. Então, vamos lá, vamos escorrer aqui alguma coisa que possa nos auxiliar. Que Deus nos ampare, os mentores espirituais nos protejam, e possamos ter algum entendimento melhor. Bem, tinha uma certa pessoa que tinha a fé vacilante, como todos nós. Uma hora acredita, uma hora não acredita, uma hora está com fé, outra hora está bem baixo. E a gente vê as condições nossas, humanas, condições espirituais nossas, muito inferior. O nosso planeta é um planeta inferior ainda. E a nossa fé é do mesmo tamanho. Por isso que acontece suicídio, agressividade, violência. Quantas violências, né? Quanta coisa ruim acontece. Por quê? O que está faltando? Fé. Uma pessoa ficou sabendo de um homem lá nas Arábias que tinha uma fé viva, uma fé muito, muito boa. E ele então viajou para lá. Pegou avião, pegou trem, pegou ônibus, pegou táxi, pegou carroça e chegou até a tenda desse homem que morava no deserto. E aí teve até ele e fez: eu vim aqui de tão longe, eu queria que você me mostrasse o que te levou até essa fé viva que você tem. Todos falaram e aqui eu estou para saber dos coisas. Nossa, eu sou uma pessoa, não tem não tem instruções, não tem nada, mas eu tenho algo de fé. O que me levou até a fé, eu vou te explicar. Olha, eu estou aqui dentro da tenda, passa um animal lá de fora, eu não preciso ver. Devido ao barulho que ele faz, eu sei que animal é. Olha, é um camelo, um cavalo, é outro tipo de animal que está ali fora. Quando eu vou lá, vejo o rastro dele, aí eu certifico ainda mais. Aí eu sei mesmo verdadeiramente que animal é. Né? Então, pelo rastro, eu sei que animal é. Por isso, olha ali de fora. Olha a lua. Olha as estrelas. De quem que são esses rastros? É do nosso Pai Criador. Então, é isso que me dá fé. Isso que eu viajo tão longe para receber isso, para entender isso. Porque na realidade nós somos assim, às vezes coisas simples demais, nós não caímos a ficha. Não caímos a ficha. Eu me lembro que quando eu comecei na doutrina espírita, eu comecei a estudar, estava lendo a Gênesis e vi lá há cerca de 200 milhões de sóis. Intrigado naquela época, faz uns 40 anos atrás. Fiquei intrigado, 40 milhões de sóis? Como é que é isso? Tal? E vem passando os anos,
Há uns 5 anos atrás, eu estava na casa da minha sogra assistindo televisão, numa manhã de sábado, um programa daquela Sandra Limberg, e ela estava falando de astrologia, e falou, já foi descoberto cerca de 200 milhões de sóis. Eu falei, olha, a ciência, Kardec já fala disso lá na Gênesis, e agora eles estão falando aqui que a ciência descobriu. Por que eu estou levando para esse lado? Nós melhorar nossa fé. Veja bem, cerca de 200 milhões de sóis na nossa galáxia, a Via Láctea, que é uma galáxia pequena em relação a outras. E são milhões de galáxias. Será que nós podemos certificar o tamanho que é o nosso Criador? Que tamanho será o nosso Criador? E lá fala que tem cerca de 5 sóis, modelos de sóis, 5 modelos de sóis. Esse Sol nosso é de quinta grandeza. Comparado ao Sol de primeira grandeza, fosse esse Sol nosso uma biloca e o Sol de primeira grandeza uma bola de futebol. E são milhões de sóis igual a este que existe. Então veja, por que a gente vacila na nossa fé? Tendo um Criador tão poderoso, desse tamanho, que criou tudo isso, que é tão grande, e mesmo assim a gente fala assim, olha, Deus, se eu fosse o Senhor faria diferente. Não concordo. Está tendo violência demais. Não concordo com a doença. Não concordo com as mortes. Porque uma criança morre. Não concordo com as dificuldades. O Senhor está fazendo o mundo tudo errado. Eu vou ensinar esse Criador de universos que ele está errado. Quando eu reclamo, quando eu não concordo, eu não estou querendo ensinar a Deus. Quando eu discordo do que está acontecendo, eu falo, não, está errado, está vindo coisa demais lá para cá, para mim, eu não mereço. Então, aí ainda na Gênesis, o Kardec começa a dar alguns exemplinhos bem simples para nós, para provar a existência de Deus, que nem sempre precisa a gente ver para a gente crer. Aí ele fala, olha, se você está andando numa floresta e vê um bando de pássaros voando, de repente um pássaro daqueles, do bando, é abatido por um projétil. O quê? Você não está vendo nem o projétil, não está vendo o atirador. Pelo estar ali, pelo projétil que acertou o pássaro caiu, você sabe que alguém teve um atirador. Precisou de você ver o atirador? Precisou de você ver o projétil para você acreditar que aquele foi acertado por um projétil? Então não precisa da gente ver, basta a gente sentir a situação, né? E aí ele fala ainda mais, você está numa floresta, andando numa floresta, o que a gente, na floresta a gente vê? Flores, besorrinhos, pássaro, papagaio, beija-flor, grama. Isso é obra de quem? Quem criou isso? Deus. Aí de repente se tropeça num tijolo. Opa, civilização aqui. É alguma casa abandonada, alguma coisa aconteceu. Ali teve o homem. Kardec fala na gente. E fala mais, você vai para o meio dos indígenas, que as pessoas ainda bem atrasadas, e você encontra uma estátua fantástica. Você vê que não foi obra de nenhum daqueles indígenas ali que fez aquilo. Eles não têm capacidade de fazer aquilo. Então alguém fez. Então ele fala, tudo tem um Criador, nada é por acaso. O acaso não faz nada. Tudo que existe é obra de um Criador. Tem uma máquina aqui, você fala, não, essa máquina se autoprojetou, essa máquina se criou. Foi assim? A gente olha para a lua se criou.
Não, teve um Criador, que é Deus. A máquina também tem um Criador. Um computador, a tecnologia, tudo isso tem um Criador. O relógio funciona. Teve um Criador. Teve uma inteligência maior. Por isso, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, qual é? Sabe? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Que é Deus. E a resposta? Inteligência suprema, causa primária, inteligência suprema de todas as coisas. Aí a pessoa fala assim, mas será que não teve o primeiro mais inteligente? Esse primeiro mais inteligente é a inteligência suprema. Suprema é a inteligência máxima. Nós somos seres inteligentes também da criação. Só que Deus é a inteligência suprema, está lá no livro dos Espíritos. E o Kardec vai apertando os Espíritos com as perguntas. Até o ponto que os Espíritos falam, olha, vocês não têm condições de entender Deus ainda. Não existe vocabulário para expressar Deus. Não existe. Aí ele tem uma comparação fantástica que os Espíritos fazem. Olha, não tem como explicar Deus para vocês. Vamos supor, você encontra um cego de nascença e você vai explicar para ele a luz. Como é que você explica para um cego de nascença a cor, a luz? Tem como? Tudo que você falar, você não vai conseguir achar comparação. Não vai conseguir achar comparação. Assim é Deus. Aí nós estamos aqui, né, buscando. Olha, vê que nós estamos envolvidos em Deus. Deus sabe de tudo. A inteligência dele é muito ampla. Ele sabe dos pequenos detalhes. Ele sabe tudo. Nós somos nosso Criador. Sabe tudo. Nós estamos mergulhados em Deus. Nós respiramos Deus. Ele não está distante. Sabe? Ele não está tão longe. Por isso, ele fez um sistema para nos auxiliar, mandando informações para nós, da forma que nós vamos entendendo. Primeira revelação, qual foi? De Moisés, né? Mandou Moisés para revelar para nós muitas coisas. E Moisés revelava o quê? Falando das leis humanas. As leis de Deus, a tábua também, mas as leis humanas que Moisés colocou, que naquela época já era uma revolução. O dente por dente era uma revolução. Antes de Moisés, era assim: quando havia uma pessoa cometia um crime, eles iam lá e estimavam todos da família. Moisés falou: não, vamos fazer. Aquele que provocou é aquele que paga. Então, dentro por dentro, olho por olho, dentro por dentro. Já foi e melhorou. Por quê? Em vez de acabar com a família toda, só aquele que paga. Já foi uma evolução. A segunda revelação. Quem? Jesus. Né? E aí lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta, né? Qual o ser mais perfeito já esteve na Terra? Qual foi a resposta? Eu já falei, né? A resposta a menor resposta do Livro dos Espíritos. Vede, Jesus. Então Jesus veio trazer para nós mais aproximação com Deus. Porque ele veio mostrar Deus como Pai. Deus como esse ser mais próximo de nós. E como nós estamos em relação a isso? Com as nossas ingratidões. É como Jesus veio trazer conhecimento. Jesus veio trazer essa luz para que a gente abra nossos corações. Por que ele falou tanto em perdão? Porque o perdão é a ferramenta
é uma ferramenta que nos auxilia a desenvolver. Porque a gente está muito sofrendo, e às vezes a gente pensa assim: se eu perdoar, eu estou beneficiando o outro. Mas na realidade, o perdão é um presente que eu dou, e quem recebe o presente sou eu mesmo. Então, a vantagem de perdoar é minha. Jesus, como um ser perfeito, já passou por tudo isso. Ele não falou isso à toa, porque nós precisamos perdoar. E aonde estão as nossas maiores dificuldades de perdão? É onde está? É lá de fora, na rua? Na família. É você que está ali. Quem mais nos ofende? Os mais próximos. Os filhos ofendem mais, né? Os pais, os filhos que estão ali, aos que mais precisam de perdão. Precisam do perdão. E aí o que acontece? O que Jesus vai apresentar esse perdão? Por quê? Como nós não temos como pagar a Deus a nossa vida, os filhos não têm como pagar os pais o que ele deve em relação aos pais. Por isso que tem que ter um respeito muito grande pelos pais. Por quê? O que mais importante uma pessoa tem? Se você ganhasse hoje milhões em dinheiro, mas você fosse desencarnar agora, o que valeria para você toda essa fortuna, se você não vai usá-la? Então, se você tem o seu corpo, se você tem sua vida, alguém te privilegiou, te deixou viver. Então, é impagável a dívida que nós temos com os nossos pais. É impagável. E aí a gente encontra no diálogo fraterno aqui, as pessoas chegam e tem muita dificuldade disso. E não entende quando a gente fala isso. Olha, a receita não é minha. A receita é do Cristo. Porque a pessoa não quer perdoar. Foge, muda de país, não quer conviver na família. Né? Porque falta de perdão. E o perdão vai abrir os caminhos. O perdão abre a nossa trajetória. E aí então, e a terceira revelação? A terceira revelação é da doutrina espírita, porque vem ampliar para nós a luz. Porque a luz é o conhecimento. O conhecimento, ele nos mostra o que está acontecendo de certo ou de errado. Você entra no teu quarto à noite, liga a luz, aí está sujo lá, a luz mostrou, porque você viu. Se tivesse apagado a luz, você não veria a sujeira, não saberia se a cama estava arrumada ou não, não é verdade? Mas ligou a luz, opa, está sujo. Mas a sujeira vai sair dali? Só pelo fato de ter a luz? Não. É preciso que mãos à obra, lá buscar pano e rodo e limpar a sujeira. Então a doutrina espírita vai trazer conhecimento para nós. Mas eu fico assim, esperando os espíritos fazer por mim. Eu fico esperando alguém mudar a minha vida. Eu fico alguém querendo motivar para eu sair daquele marasmo. Esperando que aconteça um milagre. Vai acontecer? Se eu não agir, se eu não mudar. Então eu preciso do conhecimento e preciso do combustível. Um exemplo: você chega, precisa sair em uma viagem, você precisa do combustível. Mas se você enche o seu tanque de combustível, mas não sabe para onde vai, porque não tem o conhecimento. Então, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, como diz, né? O que acontece? É preciso das duas asas. Depois eu vou perguntar qual o tema do que eu estou falando. Eu quero que vocês prestem atenção. O segmento de ideia. Porque aqui tem um segmento de ideia. Tem começo, meio e fim. Eu espero que vocês vão falar assim: é esse o tema. Vamos ver. Eu não dei tema. Vamos prestar atenção. É um segmento de ideia. Bom,
Então precisamos de estar abastecido e do conhecimento para eu prosseguir. Porque eu posso ter conhecimento, também não ter combustível. Para onde eu vou? Não vou a lugar nenhum. E eu preciso então das duas asas, né, para voar. E o homem aprendeu a voar. O homem aprendeu a nadar. O homem aprendeu a descobrir meios para favorecer tecnológico. E o que falta para o homem? O que ainda não tem no homem? A consciência. Consciência de caridade. A consciência de ajuda mútua. A consciência de entender Deus. De saber que esse ser poderoso, existe as formas dele agir, que é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito nos pega. Ela é para o bem e para o mal. Ela premia quem faz o bem e faz quem praticou também reparar. E nada fica impune nessa vida. Nada. Então, a hora que eu chego a ter um conhecimento, olha, se eu fizer isso, vou ter esse resultado, então eu vou começar a trabalhar isso. Usar a consciência. O Allan Kardec fez essa pergunta fantástica. A pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Ele perguntou: onde está escrito a lei de Deus? Se você perguntar para um evangélico, onde está escrito a lei de Deus? O que ele diria? Se você perguntar para um católico, onde está escrita a lei de Deus? Se você perguntar para um muçulmano, onde está escrita a lei de Deus? E perguntar para os espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Na consciência. Olha que beleza de resposta, gente. Se está na nossa consciência, aonde eu estiver, eu estarei com a lei de Deus. Porque se chegasse um livro, eu basta esquecê-lo em casa, estou longe da lei de Deus. Se está na minha consciência, eu estou com ela. Então a consciência é um bom conselheiro. Só que ela é amplificada conforme a nossa evolução. Conforme eu tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento. Agora, o conhecimento só basta? O conhecimento só gera consciência? Né? Então vamos lá. Os médicos pneumologistas, os médicos oncologistas que fumam. Ele não tem todo o conhecimento do corpo humano, ele não tem todo o conhecimento do que o cigarro provoca, câncer. E aí fuma. Então só o conhecimento não basta. Preciso consciência. Ter consciência. Consciência tem que estar ligada com conhecimento. Senão não vai. E aí então, o que acontece? Como que é formada essa consciência? Através dos nossos pensamentos. O pensamento, ele precisa de matéria-prima para ele formar na nossa casa mental. Precisa de matéria-prima. Somente duas matérias-primas. Quais são? Quais são as matérias-primas da formação que o cérebro usa para formalizar o pensamento? Não. Eles usam duas coisas: o desejo e as emoções. O desejo e as emoções é que formam os pensamentos. Eu começo, aí eu mando os desejos, as emoções, e ele fabrica os pensamentos. E quem freia o pensamento? Quem freia o pensamento? O freio do pensamento é a consciência. É a consciência. Por quê? Porque o que acontece conosco? Nós temos desejos exagerados. Nós temos emoções exageradas. Por isso forma tanto pensamento, e pensamento errôneo. Eu posso até pensar, mas minha consciência não faz.
Eu penso em alguma coisa que não é boa, mas a consciência diz, não pode. Ela freia, aí eu não faço. Então eu preciso melhorar a minha consciência. Agora, o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, um livrinho pequeno, tem tantos ensinamentos para nós, e lá ele fala do departamento do desejo. O desejo não é uma matéria-prima para gerar pensamentos? Então, lá ele fala que o desejo Deus nos dá para que a gente tenha ânimo para o trabalho. Se a gente não tiver desejo, a gente desanima. Temos desejo? Para que nós temos desejo? Por causa de uma outra coisa que nos leva ao desejo, o prazer. Por causa do prazer é que nós desejamos para ter prazer. Eu trabalho, desejo trabalhar por quê? Preciso angariar alguma coisa para eu comprar aquilo que me dá prazer. Então, olha, o nível da nossa consciência tem que estar presente em tudo. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 4, o Allan Kardec fala: os desejos exagerados geram aflições. Então precisamos frear o desejo. O desejo, ele estimula o trabalho, mas ele exagerado gera aflições. Porque cada um tem um tipo de desejo. Tem gente que deseja só comprar. Comprar casa, comprar terreno, trabalha para isso. Mas o prazer dele não é às vezes ir uma viagem, curtir uma praia. Ele quer ter mais casa. Nem carro ele não quer. Né? Eu vi uma pessoa que o pai só comprava terra, né? Terra. Pai, vou comprar uma caminhonete. Ele falou assim: nada, meu filho, comprar caminhonete. O ladrão vai e rouba. Aí na terra o ladrão chega, senta. Na hora que ele sai, bate assim, a terra fica lá. Não rouba. Eu quero que eu não tinha. Então o Allan Kardec fala também lá nesse mesmo capítulo sobre as pessoas que é sovina. Pessoas sovinas vivem uma vida de restrições. Adquire tudo, mas não tem nada. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo fala: olha, qual o maior entrave da humanidade? O maior entrave da humanidade. Qual que é? O materialismo. O materialismo é o maior entrave da humanidade, segundo o que fala lá. Quer dizer, a pessoa ser tão pegada nisso, tem que ter um controle, tem que ter um equilíbrio. Não podemos ter uma vida de restrições e nem uma vida sem ser previdente. Tem que ser previdente, guardar, segurar, ter controle. Agora, o equilíbrio no nosso estágio, na nossa evolução, é muito importante. Não conseguimos nem ser tão evoluído, nem tão baixo. Nós temos que trilhar uma linha. A gente não para nela. Por que a gente não para nela? Porque a gente é imperfeito. Então a gente fica zigue-zagueando em cima da linha. Mas é bom, porque a gente vai para um lado errado, vai e volta de novo. Vai para o lado certo, volta de novo. Nem a pessoa também quer só fazer coisas fantásticas, sem condições, acaba sendo um desequilíbrio. Então o equilíbrio é muito importante para nós. Manter o equilíbrio. E manter o equilíbrio do desejo é muito importante. Olha a vida que nós temos hoje. Devido a tanto desejo, as pessoas desequilibram. Então eu vou contar uma historinha de um casamento de 18 anos. 18 anos de casado. O que acontece nos relacionamentos? A tendência é ficando mais maleável, vai ficando muito próximo, vai ficando muito íntimo, e vai perdendo perdendo aquela assim, a pessoa ter mais atenção, ter mais cuidado, acha que pode falar tudo, não ter cuidado nas palavras, e vai ficando ruim, vai esfriando, vai ficando monótono. As coisas, se a pessoa não prestar atenção, achar que está tudo bem,
De repente, é o caso desse casal. O homem chegou assim, a mulher: olha, eu vou querer o divórcio. Ela assustou. Você quer o divórcio? Quero o divórcio. Está muito frio o nosso relacionamento. Está muito gelado. Olha, você não me dá atenção. Eu quero o divórcio. Ela falou: tudo bem, eu tenho algumas condições para eu te dar o divórcio, para ele não ser litigioso. Ele: não, beleza. Mas, de antemão, eu já te falo uma coisa. O carro, você pode ficar com o carro. Você pode ficar com a casa. Eu te dou 30% da minha empresa e te dou um salário ainda por mês. Bom, porque eu já estou com um amante, para falar a verdade. Eu já estou com um amante, estou querendo ficar com ela. E aí, você me perdoa, não quero o seu mal, mas eu vou deixar tudo na boa. Você vai ficar tranquila. Ela falou assim: não quero nada disso, eu só vou fazer um pedido para você. Amanhã eu te falo o que eu quero. E aí ele viu ela anotando. Eu disse: essa mulher não é de escrever. O que ela está escrevendo tanto? Lá incomodada, no outro dia ela apresentou para ele: vem cá, eu vou te dar o divórcio, mas eu tenho uma condiçãozinha. Eu quero que você não saia de casa durante 30 dias. Ah, beleza. E aí sim. Aí tá tudo bem. E eu quero uma coisinha a mais. Que todos os dias você não me tire da alcova para a sala em seus braços. Que isso, é? Que isso? É minha condição. É minha condição. Se não der certo, você tem 30 dias para você fazer isso. Aí a gente entra num divórcio litigioso. Mas se você fizer isso, vai dar tudo certo. Ele falou: beleza, sem problema. Correu para a amante e falou para ela: olha, você conversou com sua esposa? Conversei. Falei com ela. Olha, absurdo que ela quer que eu pegue ela no colo, levo todo dia para a sala. Dura 30 dias. Ela falou: isso é jogada feminina, senhora? Então, sei disso. Ela está querendo uma jogada aí dela. Mas tudo bem, não tem problema, não faz isso, faz o que ela quer. Tem 30 dias, passa logo. Aí, então tá, vou fazer. E todos os dias ele fazia isso. E não saiu de casa, porque ela falou para ele: olha, por conta do filho nosso. Nós temos 18 anos de casamento. Temos um filho de 17. Está estudando. E ele acha que o nosso relacionamento é muito bom. E aí ele vai se decepcionar, vai fraquejar na escola. E eu não quero. Então eu quero que você faça isso. Pelo menos até passar esse período, para eu poder ter força de falar para ele. Então, assim ele fez. Todos os dias, o filho via lá: gracinha, papai, tem minha mamãe no colo, né? Vai bem. E vai. Quando foi no 20º dia, ele viu que a esposa estava levinha. Nossa, todo dia está mais leve. No 20º dia, ela falou para ele assim: eu tenho mais um outro pedido, pai. Eu posso passar a mão no seu pescoço? Quer dizer, dá um abraço, lembrando que quando você está me carregando. Pode. E aí ele foi. E o tempo foi passando, está faltando 5 dias para terminar. Ele deu uma pensada. Falou assim: foi lá na casa da amante dele. Falou assim: olha, eu decidi uma coisa. Eu decidi que não vou mais separar da minha esposa. Eu estou apaixonado por ela. Eu estou amando. Não quero mais separar. Você me perdoa. Foi embora. A primeira coisa que ele fez foi passar numa floricultura. Eu vou comprar um buquê de flor para levar para ela. De rosas, com botões de rosas e um laçozinho e tal. E aí foi, pediu lá esse buquê de rosas. E a moça que atendeu falou: o senhor quer um bilhetinho também? Quero. Então o senhor anota aí e faz algumas anotações. E aí ele fez aquele
Porque o Nick foi lá, anotou, escreveu. Para mim nunca foi difícil carregar nos braços. Para mim nunca foi difícil de carregar nos braços. Acho, né? Escreveu. Fui para casa. Chegou lá umas 7 horas da noite. Estava tudo em silêncio. Só a luz do quarto acesa. Ele chegou de pé por pé. Foi até o quarto. Chegou lá. A esposa morta. Um bilhete na mão. Um bilhete na mão. E ela, no bilhete estava escrito: ela estava com câncer há muito tempo, mas que nesse mês ela foi totalmente desenganada, que o médico falou para ela que ela no máximo ia ter 30 dias de vida. E aí então, veja o que aconteceu. Será que essa história não serve para nós? Por que ele não sabia disso? Por que ela não contou para ele? Por que os dois não tiveram diálogo? Por que isso não aconteceu antes? Por que nós não tomamos essa providência antes? Né? Por que a gente não tem diálogo com as pessoas? Veja, não tinha diálogo, ela estava doente, tinha o médico, tudo, e ele só envolvido com o trabalho, envolvido com outros pensamentos, querendo outras coisas, desejando outras coisas. Tinha tudo, ela era uma pessoa de bem, tinha fábrica, tinha casa, tinha carro, mas não tinha amor, não tinha amor envolvido. E sabe, isso acontece conosco, falta de diálogo, do outro saber o que eu estou sentindo, da gente prestar atenção, não deixar esfriar os relacionamentos. Relacionamento tem que ser prestado atenção. Nós temos, mas temos que ter essa prestada de atenção, porque senão o que acontece? Outra historiazinha, vamos lá, só diz que eu gosto da história, vamos ver. No livro de Emmanuel, ou de Emmanuel não, de André Luiz, Os Mensageiros, tem uma história lá, com Silas. O André Luiz, o espírito do André Luiz, psicografado por Chico Xavier, todo mundo sabe, né? Não precisa explicar, não. E o André Luiz psicografou as 16 obras, que, inclusive o do Nosso Lar, é o primeiro livro, fez o filme. Esse, o Mensageiro, é um dos livros dele. O que acontece? Nesse livro, se não me engano, se é nesse livro, está essa história, mas não interessa, nas obras de André Luiz. Que o André Luiz está junto com o Silas no umbral, trabalhando. O Silas já tinha 3 anos que estava ali no umbral trabalhando. E o André Luiz falou: Silas, você não sai daqui, você está sempre aqui no umbral, você poderia voltar para a cidade da sua, ela tem um espetáculo, né, de cidade, tão boa, veja uma vibraçãozinha tão boa aqui no nosso lar. E então, e você fica aqui, só aqui, nesse umbral, esse lugar difícil, nessas zonas terríveis aqui. Eu disse: olha, deixa eu te contar, Guilherme. Deixa eu te contar. Eu estou aqui procurando uma pessoa. Há 3 anos já estou aqui procurando essa pessoa. Ele fala assim: ué, mas os benfeitores não sabem onde essa pessoa está? Eles sabem, mas eles não falam. Eu tenho que descobrir sozinho. E chorava. E chorava ardentemente porque precisava encontrar essa pessoa. Porque numa reencarnação dele, ele praticou um erro contra essa pessoa. E ele precisava reparar. Mas ele não encontrava essa pessoa para reparar. E aquilo estava dentro dele. Aquilo estava corroendo dentro dele. Ele precisava encontrar essa pessoa para poder reparar. E aí ele chorava ardentemente. Essa história serve para nós. De repente a gente está com uma pessoa difícil do nosso lado, convivendo conosco, a gente não dá valor, não presta atenção. Nós estamos aí com toda oportunidade, né? Ah, meu marido difícil, é minha esposa difícil, é filho difícil, é tudo difícil, isso aqui, e a gente não perdoa, para depois, um dia, a gente ter que correr atrás. Correr atrás para conviver e perdoar, para limpar. Porque onde está isso? A mágoa? Não está dentro de nós? Então,
Meus irmãos, o horário está acabando. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Tem uma coisa que nos preocupa muito, é isso, sabe? É nós prestarmos atenção como está a nossa vida. Será que eu estou galgando um pouquinho mais? Eu não estou deixando assim, as coisas acontecerem demais? Eu me lembro bem, tem um filósofo chamado Manuel Icano. Ele fala, para você discernir entre o bem e o mal, tem uma coisa simples de se ver. Como que eu sei que eu estou no caminho certo ou no caminho errado? É simples. Ele fala, o que eu vou fazer se todo mundo fizer vira caos? Então eu estou errado de fazer isso. O que eu vou fazer, todo mundo pode fazer que não dá nada. Então posso prosseguir, sinal verde. Né? Sinal verde. Por exemplo, só eu vou furar o sinal. O que tem eu furar o sinal? Mas imagine se todo mundo começar a furar sinais. Vai virar um caos, né? O que eu vou fazer, se todo mundo fizer, vai virar caos. Então está errado. Olha, é simples mesmo. Olha o que eu estou fazendo. Todo mundo pode fazer? Pode. Então agora, isso daí, gente, é evolução. Nós ainda não temos que chorar. Não. Vamos devagar com dor. Devagar, buscar a linha do equilíbrio. Olha aqui. Né? Vamos voltar para a linha do equilíbrio, pelo menos. É isso aí. Tem muita coisa que poderia ser falada. O tempo já esgotou. Que Deus nos ampare, nos abençoe, nos proteja. Muito obrigada, Dante. Muito bom. Está ótimo. Pode fazer de vez em quando para nós. Está ótimo. Você faz a prece para nós? Faz.